Olá, queridões! Esse é um vídeo sobre a Reforma Protestante, então para a gente poder começar. Final do século XV, começo do século XVI, quando está começando a acontecer uma transição do período feudal para o período moderno, vão surgir alguns movimentos que vão transformar o mundo e a forma como as pessoas se organizam, inclusive economia, sociedade, cultura, o pensamento. Há uma série de transformações em todos esses aspectos. E é nesse campo, principalmente fundamentado nas mudanças culturais e intelectuais, que vão surgir, fundamentados no humanismo, naquela valorização do homem como uma criatura mais sublime da criação, uma criatura diferenciada, sobretudo pelo uso do conhecimento racional, da lógica, do desenvolvimento da ética, do poder pensar sobre si mesmo, que vão surgir algumas contestações a tudo que a igreja praticava durante o período medieval. Esse conjunto de contestações vai gerar uma cisão entre os grupos cristãos, que vai designar a partir daí cristãos católicos e cristãos protestantes. A gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças e essa cisão que vai dar origem a essa divisão. Bom, primeiro, você precisa lembrar que a igreja detinha o poder absoluto do campo cultural durante o período medieval e ela determinava as condições da vida cultural e da vida social através das suas doutrinas e dos seus dogmas. Ela vinha de uma visão baseada no Santo Agostinho, com a ideia de que era preciso que os homens buscassem a salvação, e essa salvação poderia vir através de duas formas: através da sua fé, da sua crença, e não só da sua crença, ela precisaria estar aliada à realização de boas práticas. No entanto, como a igreja também exercia um poder político e o final do feudalismo é um período de transição e de muitas disputas de poder entre senhores feudais, a igreja também vai entrar nesse jogo de poder, até porque a igreja também detém propriedades, ela também é um senhor feudal, e ela vai ampliar a sua busca por poder econômico através de uma ampliação, de uma interpretação um tanto quanto mais material da ideia de boas práticas, estendendo essas boas práticas, boas ações, a ações que pudessem ser entendidas como favoráveis à igreja, mesmo que do ponto de vista apenas e exclusivamente material ou econômico, como com o pagamento de valores em forma de pagar seus pecados, que é chamada venda de indulgências, ou concessão de terras ou propriedades para a igreja. Então tudo isso passou a ser considerado boa ação. E aí, essas práticas que a igreja está começando a adotar de uma maneira um pouco mais aberta e mais visível para as pessoas, elas passam a ser contestadas mesmo por religiosos, por membros da própria igreja, com maior vigor. Não que durante os 10 séculos do período medieval não tivesse havido nenhuma outra contestação ao poder da Igreja Católica. Pelo contrário, houve algumas, mas como o poder da Igreja era ainda um poder hegemônico, todos esses grupos que durante a Alta Idade Média, que é aquele período do século V até o século X, todas as vozes que se ergueram contra as práticas da Igreja foram consideradas doutrinas heréticas e foram castigadas, punidas e, até onde se pode saber, exterminadas. Porém, como o iluminismo ele traz para o homem essa questão de voltar à disputa pelo espaço da ética, lá da antiguidade, a partir do século XV, e especificamente no XVI, que é quando se dá a reforma, esses valores passam a ser questionados com mais abrangência e com menos poder de reação na igreja, ou com um volume maior que a igreja não consegue reagir de imediato. E o primeiro grande reformador do cristianismo vai ser o Martim Lutero, que era um monge agostiniano, ele vinha dessa tradição das crenças do Santo Agostinho, da salvação pela fé e pelas boas ações. Porém, quando ele se depara com a distância entre o discurso da igreja, os estudos teológicos que ele faz, e a prática da igreja na vida real, ele se escandaliza. E ele se escandaliza com 3 aspectos em específico, ou com mais
ênfase nesses 3 aspectos, que são a venda de indulgências. Indulgências são o perdão dos pecados concedido pelo Papa. Para os católicos, aquilo que o Papa determina tem peso de lei divina, então, se o Papa permite uma coisa, não é pecado. Se o Papa condena alguma coisa, é pecado. Para a doutrina católica, se entende que o Papa é o representante, né, da chave de São Pedro, o cara que abre as portas do céu. Então, tudo aquilo que o Papa permite, ok, não é pecado, segue a vida. Tudo que o Papa condena é pecado, abandone. E o Papa passa a ampliar aquela ideia das boas ações para qualquer tipo de doação de valor material para a igreja. É importante lembrar aqui que a Igreja Católica está construindo a catedral, que hoje é a Catedral São Pedro, onde está o Vaticano, onde fica o Papa exatamente. E nesse período, para aumentar a arrecadação de contribuições para essa construção, o Papa estende a ideia das boas ações a essas doações. E podiam ser de terras, podiam ser de moedas, podiam ser de metal, qualquer coisa que tivesse valor. O Lutero entende isso como uma coisa que vai elitizar a salvação. Vai permitir que só as pessoas que têm poder, posse, algum tipo de riqueza, acessem uma salvação através de uma compra, né? Eu estou comprando o perdão do meu pecado. O que para o Lutero é absolutamente o contrário a tudo que está sendo pregado pela igreja ou a própria ideia agostiniana da salvação pelas boas ações. A salvação pelas boas ações que o Santo Agostinho falava era a caridade, a misericórdia, ajudar o estrangeiro, a viúva, todos esses grupos que são renegados nas sociedades. Não você dar dinheiro para a igreja ou comprar uns centinhos ou coisa assim. E aí tem o segundo ponto. A segunda prática da igreja que escandaliza Lutero e todos aqueles que vão segui-lo é chamada de simonia. O que viria a ser simonia? Simonia é a venda de produtos que tem a sua origem ligada à vida de alguma figura da religiosidade, um santo ou o próprio Cristo. Então era muito comum que se vendesse no final do período medieval lascas da cruz de Cristo, tecidos do vestido de Nossa Senhora, ou qualquer outro objeto que tivesse alegadamente pertencido a um santo. E as pessoas com extrema fidelidade, elas costumavam gastar suas poucas economias para poder comprar um item desses sagrados e se sentirem abençoadas, o que o Lutero também enxerga como uma mercantilização da fé. Você pode considerar hoje, né, a gente tem muitos exemplos de centros comerciais ligados à igreja, a própria cidade de Aparecida. Se você for ver, a economia toda gira em torno da Basílica de Aparecida, e isso para Lutero era entendido como algo extremamente fora daquilo que a igreja estava pregando. Né? Era um comércio puro e simples, não tinha nada a ver com a salvação, com a fé, com o próprio Deus. E por fim, o último elemento dessa contestação, que vai ser feita pelos protestantes, e começando aqui pelo Lutero, era a falta de preparo do clero, ou a falta, vamos dizer assim, de vocação religiosa do clero. Isso porque os dogmas da igreja pregam que você tem que ter uma vida de asceticismo. O que seria isso? Você vive uma vida sem luxos materiais, sem se entregar aos prazeres carnais, como comer, dormir, ter relações sexuais, esse tipo de coisa. E grande número dos clérigos, principalmente do alto clero, não viviam dessa forma. Eles viviam em castelos luxuosos, muitos clérigos tinham filhos bastardos, né, e mantinham relações com mulheres, com outras pessoas e por aí vai. E isso tudo acontecia porque a igreja também tinha o hábito de negociar os cargos do clero. Era interessante para alguns grupos da sociedade, sobretudo os nobres, ascenderem a igreja católica nos postos do alto clero, como arcebispos, cardeais, bispos. Porque, para o período medieval, vale o direito de primogenitura, que é só os filhos mais velhos tinham direito à herança dos seus pais. Então, os senhores feudais, os reis dos países que estão se formando aqui, só os filhos mais velhos têm direito à herança às terras. Os filhos mais novos, os filhos do meio, eles acabam tendo que procurar outro lugar para que eles pudessem manter um padrão, o seu patamar de vida, né? Se manter na mesma distinção social. E aí muitos acabavam procurando a igreja e ingressavam na igreja logo
altos postos do clero para poderem também estar distantes da vida dos padres que faziam parte das comunidades, né, vivendo mais próximo ao campo, celebrando missa junto com os camponeses, esse tipo de coisa. Então, a prática dessas pessoas estava muito distante também de qualquer vocação de fé. E isso era mais uma das coisas que o Lutero passou a questionar. E como é que o Lutero põe esse questionamento dele? Ele vai elaborar em 25 teses, que é o documento oficial que ele vai propor, redigir, em contestação às práticas da igreja, e vai expor isso na catedral da sua cidade. Por que ele coloca na catedral? Porque a igreja era o local que concentrava, era o centro cultural da vida medieval, e era onde se encontravam todas as pessoas de todas as classes sociais, principalmente para as missas dominicais. E aí ele vai lá e pendura as suas 95 teses na porta da igreja no dia da missa. Assim, dessa forma, todos acabam conhecendo as suas proposições e muitos se encantam e passam a concordar com Lutero e a seguir o que ele propõe como medida para transformar isso. Lutero não tinha em nenhum momento aí a intenção de criar uma igreja em separado da igreja católica. A grande ambição do Lutero era que a igreja fizesse uma contrição e se arrependesse daquelas práticas e retomasse um caminho de busca mais próxima à fidelidade da crença. Obviamente o Papa discorda, e nessa discordância o Papa determina um documento chamado Bula, no qual ele expressa claramente que Lutero precisa ser arrependido publicamente. Né? Bula é um documento que os padres emitem como se fosse um ofício, os papas, aliás. Né? É uma ordem do Papa que qualquer religioso da fé católica precisa seguir, ele tem que acatar. É uma norma como a de um rei. O Lutero, recebendo essa convocação, essa ordem de que ele se retratasse e dissesse que ele estava errado, que ele estava sendo vaidoso e que a igreja estava certa, ele contraria a igreja de novo, vai até a praça pública, mas em vez de pedir desculpas para a igreja, ele queima a bula publicamente e reafirma as teses dele. E a partir desse ponto ele vai ser excomungado, que é expulso da comunidade católica. Para os católicos a excomunhão é como uma expulsão da sua possibilidade de ir para o céu, de ser salvo e ter a sua alma imortal em algum lugar bom. Então uma condenação ao inferno eterno, já que você não é mais um filho de Deus, né? Você está expulso da família de Deus. E aí a gente começa a ter uma tensão política. Isso porque as propostas que o Lutero colocou nas 95 teses vão fazer com que os seus seguidores deem início a uma nova forma de cultuar a sua religião e a uma nova forma de pregação dela, um novo regime. Então se separa a missa católica desses novos cultos que estão nascendo e que vão ser chamados depois de luteranismo, já seguindo a doutrina ou aquilo que o Lutero indica nas suas 95 teses. E aí, basicamente, o que quer dizer, o que indica o luteranismo? O luteranismo, primeiramente, vai defender que só há um caminho para a salvação, que é a fé em Cristo. Boas ações passam a não contar nesse contexto de salvação. Isso porque se você acredita em Cristo, você vai seguir o que o Cristo determinou, então fazer a boa ação já está implícito a essa salvação pela fé, né? Se você acredita no Cristo e vai seguir aquilo que está determinado pelo Cristo nessa crença, você já vai fazer as boas ações. Outra coisa, vai se romper com a igreja no sentido daquela hierarquia da igreja, dos postos, de poder clerical e tudo mais, e promover uma espécie de encontro individual das pessoas com Deus. Para isso, é extremamente importante que cada um tivesse seu próprio contato com Deus através da Bíblia. Para o luteranismo, a Bíblia é o único caminho que pode te levar à crença verdadeira. A análise da Bíblia é a única coisa que você pode fazer para obter uma fé genuína. E essa fé genuína ela é entre você e Deus diretamente, sem que seja necessária a intercessão de um padre, de um papa ou qualquer coisa do tipo. Né? Você e Deus ali no tete-a-tete. E para isso, ele vai defender que tanto os cultos, né, seriam as missas, quanto as escrituras da Bíblia sejam praticadas nas línguas de cada um dos povos. Antes, durante o período medieval,
quando só o clero tinha o monopólio da fé, né, só eles podiam examinar a Bíblia e poder fazer o sermão, a Bíblia era em latim ou grego. E os próprios cultos, as próprias missas eram em latim ou grego, o que tornava mais inacessível para o cidadão comum, para o camponês, a análise dessas escrituras, né, ou que ele pudesse ter esse encontro mais pessoal com Deus. Ele necessariamente acabava passando pela mediação do padre. E o luteranismo rompe com isso. Isso também vai gerar uma questão política, né? Para o luteranismo, outra coisa que a igreja tinha muito contato e que não era entendido como uma questão de fé eram as questões políticas. A igreja sempre esteve muito próxima aos senhores feudais, ela vai estar próxima ali da formação das monarquias, o que vai acabar se tornando uma dificuldade para o estabelecimento das monarquias absolutistas, né, já que eles têm que dividir o poder com a igreja. E o luteranismo defende que a igreja não tem nada a ver com o poder político. A igreja é uma coisa, o poder secular, o poder político, o poder dos reis, dos senhores feudais é outra coisa, que não deveriam estar integradas, não deveriam se misturar. Quem tem que cuidar com a vida religiosa tem que se preocupar apenas com a vida religiosa e não com as questões políticas. E nisso ele vai ganhar muito apoio dos senhores feudais que estão tentando estabelecer o controle da região, no caso do Lutero, região da Alemanha. Mas isso depois vai se espalhar também para a Inglaterra, no anglicanismo, para a Suíça e para os demais países europeus. Bom, por que os luteranos são chamados de protestantes? O rei do Sacro Império Romano Germânico, que é a região que hoje chama Alemanha e aonde vivia o Lutero, ele decreta que aceitaria uma convivência entre os luteranos que estão surgindo e os cristãos católicos. Porém, o luteranismo só seria praticado aonde ele já existia. Não poderia haver novas praças praticantes de protestantismo. Aonde ainda não havia uma maioria de luteranistas, continuaria como religião oficial, digamos assim, do Estado, a religião católica. E os luteranos que não viviam nas regiões, que viviam nas regiões de maioria católica, protestam contra essa determinação. E daí que advém o nome de protestantes. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, vai no chat, manda um WhatsApp, tenta resolver o exercício, me liga, me manda um telegrama e aí a gente se encontra. Depois eu ainda falo sobre o calvinismo, o anglicanismo e a reforma da Igreja Católica. Valeu!